Jaime Bandeira. Quero agradecer o convite do Marcos e da sua equipa para a realização deste vídeo, que tem como elemento principal a minha paixão, este Alpine A110. Olá a todos, eu sou o Marcos e este é o Automóveis com História, o canal do YouTube dedicado a ti que gostas de automóveis clássicos, antigos ou só velhos. Hoje estamos em Vila Nova de Gaia, no stand Renault J Bandeira. Nem imaginas o que temos preparado para ti. Queres saber mais? Anda connosco. Todos nós sabemos que existem automóveis fantásticos e logo a seguir os automóveis icónicos, aqueles que nos fazem pregar ao chão quando os vemos e nos fazem estremecer quando passam. O Alpine A110 é claramente um dos automóveis que pertence ao grupo restrito dos icónicos. Um automóvel que foi feito não para ser conduzido, mas sim pilotado em cada curva disponível, como se de um troço de rally se tratasse. Afinal de contas, foi para isto que ele foi criado, é aí que reside a sua história e onde deixou a sua marca. Dizem os sábios que conduzir um Alpine A110 ou uma Berlinette é uma experiência de vida. E o porquê? Vamos já saber a seguir. Se queres saber mais sobre este Alpine A110 e sobre a família Bandeira, fica connosco até ao fim, não te vais arrepender. Mas antes disso, subscreve o canal, ativa o sino das notificações, deixa o teu like, partilha e escreve aí na caixa de comentários qual é o automóvel que queres trazer aqui ao canal. Primeiro, explicar o porquê desta paixão e o responsável por ela. Chama-se José Bandeira, meu pai. Toda a vida trabalhou na Renault, desde 1962, ano em que a Alpine ganhava ralis em toda a Europa. Aparece um Alpine A110 no representante Renault no Porto, chamada UTIC. O meu pai convida-me para ir ver o carro, precisamente na Rua do Breiner, e um miúdo de 10 anos fica completamente apaixonado por esta magnífica viatura. Recordo-me de ter entrado no carro, de o achar enorme e de não conseguir chegar aos pedais. Hoje passa-se exatamente o contrário, o carro é extremamente pequeno e tenho dificuldade em tirar os pés dos pedais. Portanto, antes de mais, uma homenagem ao meu pai. Obrigado. Falando agora deste Alpine A110, mais concretamente, ele aparece na família de uma forma completamente imprevisível. O meu pai, ao desfolhar um jornal, vê um Alpine à venda, liga-me para a Inglaterra e pergunta-me se eu estou disponível para comprar o carro. Eu achei tudo muito precipitado, não conseguia ver o carro, não conseguia perceber que tipo de carro é que estávamos a falar, e ele disse-me: olha, então é assim, não penses muito porque eu já o comprei. E pronto, e assim foi. O que é que então foi comprado? Foi comprado um carro completamente desmontado, foi onde se encontrava numa oficina,
em que a carroçaria se encontrava encostada num canto, o motor talvez se pudesse encontrar noutro canto e todo o resto do material em caixotes. Portanto, foi claramente um tiro no escuro, era claramente um projeto inacabado, talvez uma desistência, não sei concretamente o porquê, mas talvez uma desistência de restauro de um projeto. Essa viatura começou a ser restaurada e ao fim de 5 anos estaria parcialmente completa, isto porque, na minha opinião, um carro antigo nunca está completo. Algumas histórias à volta do restauro deste carro. Faltava uma série de peças, frisos, emblemas, para-choques, espelhos, tudo questões de pormenor. E então há um contacto de um grande alpinista espanhol, o Sr. Garcia, em Lugo. Desloquei-me a Lugo de manhã cedo com um amigo e não conseguimos almoçar, nem lanchar, nem tampouco jantar. Isto porquê? Porque passámos o dia todo a tentá-lo convencer a vender-nos essas peças que precisávamos. Só um pormenor, esse senhor tinha 14 alpines enfiados em prateleiras, nenhum circulava e era um cenário completamente inesperado, insólito. Ao fim do dia, o Sr. Garcia fez-nos o favor de ceder as peças para que possamos copiá-las. Vou-vos só contar a história de uma. É um friso. Pronto, eu precisava dos frisos laterais para o carro. O que é que ele me empresta? Um friso podre com um tamanho de 3 cm para que eu pudesse fazer os restantes frisos do carro. Ora bem, eu não tinha o Harry Potter ao lado, então recorri a um mágico do Porto que fazia frisos. Eu nem sabia que era possível fazer. Então desloquei-me lá, falei com um senhor, um gênio, um grande artista, infelizmente já faleceu, e com um friso de 2 cm podre fez-me estas obras de arte completamente originais que o carro hoje possui. Poderia falar de muitas outras questões à volta do restauro, mas gostava de vos dizer que há carros com história e este carro, cada peça tem uma história. Tenho peças que trouxe da Retromobile de Paris, com uma viagem feita quase de propósito. Temos peças cedidas por amigos, por exemplo, estas jantes Gotti tripartidas. Temos outras peças que foram copiadas por carros de amigos. Enfim, foi com a colaboração de todos, dos amigos, dos nossos manuais e de alguns conhecimentos que foram sendo adquiridos ao longo da vida, que nos tornou possível então o restauro deste automóvel. Falando mais de aspectos técnicos, estamos perante um Alpine A110 1300 Fasa. Porquê Fasa? Porque a Alpine, para além de fazer automóveis em França, mais concretamente em Dieppe, concedeu 3 licenças de fabrico de Alpines fora de França. Uma em Espanha, portanto chamava-se Fasa, outra na Bulgária, chamava-se Bulgar Alpine, outra no México, chamado Dinalpine, e finalmente esqueci-me de uma famosa, precisamente no Brasil, Interlagos, ok? Portanto, a Willys, empresa brasileira, fabricava sob licença este Alpine com o nome de Interlagos. Já agora esteve aqui há muito pouco tempo Emerson Fittipaldi, no Caramulo, e gostava de vos dizer que ele foi um grande campeão de Interlagos no Brasil. Não tive a oportunidade de estar com ele para lhe mostrar o carro com que ele correu, levava um póster, a fila era enorme, mas realmente Emerson Fittipaldi também celebrizou o Alpine através da Interlagos, precisamente no Brasil.
Sobre este carro foram feitos 900 automóveis, mais concretamente 903, em Espanha. Finalmente sobraram cerca de 130 carroçarias que não tinham motor. Então, o pai dos Alpines em Espanha, chamado Sr. Conde, tinha que encontrar uma solução para essas 130 carroçarias, então desloca-se à França e encomenda 130 motores de Renault 5 Alpine. Portanto, são 130 Alpines que são feitos com motor do Renault 5 Alpine, adaptados ao A110, e que faz, assim, desta forma, terminar a história do Alpine no mundo, porque foram realmente os últimos 130 Alpines fabricados no mundo. Basicamente é um automóvel com ideias e tecnologia muito à frente do seu tempo. Tem uma carroçaria em fibra, assente num chassi tubular, tem uma mecânica Renault. Basicamente os trens são Renault 8 Gordini. O motor é um motor de um Renault 10 de exportação, um motor 1300, este concretamente. É um carro extremamente leve, pesa cerca de 700 kg, extremamente ágil, concebido para ralis. E agora eu gostava de falar um pouco da história da Alpine. Começar por dizer que Alpine é uma marca. Há muita confusão à volta do que é Alpine. Alpine é claramente uma marca de automóveis. A Alpine foi criada por um senhor chamado Jean Rédélé, meu colega, era agente de Renault em Dieppe, com o seu pai. Corria em Renault Joaninhas nos anos 50, depois podemos ver também um exemplar que está na nossa coleção. Tinha bastante sucesso nos ralis franceses, o carro era transformado por ele, mas insatisfeito ainda com as performances do Renault Joaninha, decide criar o seu automóvel. E então cria o primeiro Alpine. E porquê Alpine? Porque ele adorava os Alpes, corria nos Alpes e queria fazer um carro com características para correr nos Alpes. E então o primeiro Alpine que ele cria chama-se A106. O A106 é concebido, idealizado pelo Sr. Jean Rédélé, pede a colaboração de um grande designer italiano, o Sr. Michelotti, e a colaboração de um grande carroçador, o Sr. Alemanno. E então temos aqui o Sr. Jean Rédélé a criar o automóvel, o Sr. Alemanno a desenvolver a carroçaria e o Sr. Michelotti a desenhá-la. Faltava um quarto componente, que era a mecânica. A mecânica tinha que ser Renault. Okay? E então, com base na mecânica Renault, ele era agente de Renault, desenvolve o A106. Os primeiros 3 A106 tinham as cores da bandeira de França: branco, vermelho e azul. Os 3 foram para a Feira de Paris, em 1955, ano em que é fundada a Alpine, e deslumbra toda a gente, em especial o presidente da Renault. A partir daí, o A106 começa a ganhar. Onde entrava na sua classe, o A106 ganhava. Inclusive, entrou na famosa corrida 1000 milhas, Mille Miglia, onde ganhou claramente a sua classe. A seguir, o Sr. Jean Rédélé queria mais e cria o A108. A seguir, o A108 não chegava e criou então o famoso A110. Na altura só com 2 óticas, com mecânicas mais sofisticadas, mecânicas Gordini, e começa a ser vencedor absoluto em vários ralis. A Renault, atenta ao fenómeno e ao sucesso da Alpine,
através de várias negociações e, se calhar, alguns falam de pressões, em 1968 passa a ser o acionista maioritário da marca Alpine. Daí passar a estar associada a legenda Alpine Renault. A própria Renault, obviamente, capitaliza a marca e dá-lhe um outro elan e desenvolve novos motores, utilizando motores de Renault 16, e aí vem o 1600, 1600S, e é aí que então a Alpine começa a ter visibilidade mundial. Até que chega a 71 e ganha rallies na Europa, com um enorme sucesso, e em 73 tem o seu pináculo na primeira prova do Campeonato do Mundo de Rallies, onde os famosos três mosqueteiros, os três pilotos Alpine, fazem Monte Carlo, primeiro, segundo e terceiro, e são campeões do mundo. Nomeadamente Jean-Pierre Nicolas, Bernard Arniche, Jean-Claude Andrieux. E então, a partir daí, a história da Alpine passa a ser incontornável a nível mundial. O tempo passa e o Alpine A110 envelhece e a Renault decide substituí-lo por um novo Alpine. Este Alpine é o primeiro Alpine criado pela Renault Alpine enquanto acionista maioritário. É o primeiro Renault concebido neste novo casamento, chamado A310. O A310, apesar de ser um carro bastante mais sofisticado, com um habitáculo bastante mais ergonómico, com um design extremamente moderno, nunca conseguiu chegar aos calcanhares do A110, em termos de resultados esportivos. O grande defeito terá sido a vitória do Campeonato Nacional de França, um ano. De seguir ao A310, temos o chamado GTA. O GTA já é um carro extremamente moderno, cresceu imenso, é um carro já bastante mais pesado, passou a utilizar mais à frente motores V6, mas claramente eram carros para cliente, uso de estrada, grande turismo, perdendo claramente a ligação aos valores da marca criada pelo Sr. Jean Rédélé. Finalmente, temos o último Alpine desta história, desta epopeia, chamado A610, que se distingue do GTA, sobretudo pelos seus faróis escamoteáveis, pelo seu motor de 3 litros e pela sua potência de 250 cavalos. Existem 2 exemplares em Portugal, um deles é de um grande amigo, e basicamente é assim que termina esta fase da história da Alpine, na minha opinião, por terem desvirtuado os valores da marca. Felizmente agora, nos tempos modernos, graças a um português, honra seja feita ao Sr. Carlos Tavares, atual presidente da Stellantis, consegue convencer o Conselho de Administração da Renault a relançar a marca Alpine. Pegaram na marca Alpine e desenvolveram-na novamente e criaram um novo modelo. Este novo modelo foi claramente criado com base no design do A110, motorizações Renault, motorizações do Megane RS, e hoje em dia é a carroceria disponível dentro de várias motorizações. Portanto, diria que estamos numa nova fase, com uma nova perspectiva da marca. É claramente neste momento a ponta de lança do grupo Renault, a aposta na Fórmula 1, a aposta na resistência, vai com certeza, garantidamente,
trazer uma mais-valia muito grande ao grupo. Fala-se também da possibilidade de os Renaults passarem a ter um modelo Alpine, à semelhança deste Renault 5 Alpine, ou seja, não é um Alpine, é um Renault modelo Alpine. Poderemos no futuro passar a ter Renaults modelos Alpine. E muito bem, é assim termino. Espero vida longa para a Alpine e que aqui o meu sobrinho Mário, que já está contaminado com o bicho, alpinista, assim como a minha filha Filipa, que se zanga comigo todos os fins de semana quando eu não a levo a passear no Alpine, possam dar continuidade à história começada pelo avô. Obrigado. Olá, sou o Mário, tenho 21 anos, sou sobrinho aqui do José e venho contar um bocadinho da minha história aqui com os carros e com o Alpine. Desde que existo, as viaturas já estão na família. Comecei a ter o gosto pelos carros muito novo. Tinha por hábito passar sábados da parte da manhã com o meu falecido avô, o Sr. José Bandeira. E ele desde pequeno punha-me a mexer nos carros, ensinava-me a pôr a trabalhar os carros, porque pronto, os carros antigos têm muitos truques e rituais para os pôr a trabalhar, e eu desde pequeno comecei a mexer neles e a ganhar um certo gosto. Aqui em especial no Alpine era das viaturas que por acaso acompanhei menos, devido ao facto também do carro não ter alguns pequenos problemas quando estava a ingressar aqui no mundo. O carro sofreu uma grande reparação, fez um grande arranjo no motor, e aí vou começar a contar a minha pequena história caricata com o Alpine. Reparação feita no motor, estávamos em testes ainda no carro, para ver se estava tudo bem, e o meu avô num sábado tira o carro do elevador e diz-me assim: olha, vamos dar uma volta para ver como é que está aqui o motor. Entramos, fomos meter gasolina, fomos dar uma volta à senhora de saúde como habitual, e o meu avô lembra-se de ir à autoestrada ver como é que está o desempenho do motor. Tinha-se feito um pequeno upgrade. E o meu avô vira-se para mim, toca-me no braço e eu: não contes ao teu tio. E ele começa a puxar pelo carro, puxa a terceira, puxa a quarta, puxa a quinta e dá tudo o que o Alpine tem para dar. Lembro-me, tenho essa memória na minha cabeça de olhar para o quadrante e ver o carro quase a tocar nos 180, o carro a vibrar, as escovas a abanar, uma instabilidade, e eu de sorriso de orelha a orelha. Devia ter os meus 14 anos, para mim aquilo era uma excitação e uma euforia muito grande. E pronto, é uma das pequenas histórias que eu tenho aqui com o Alpine, que gosto de relembrar e recordo com muito carinho os bons momentos que passei com o meu avô ao lado dele.